Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. E hoje nós vamos fazer uma prece. Não vamos pedir nada hoje não. Vamos só agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Nessa casa que nos acolhe toda semana, que nos auxilia em todo momento da nossa vida. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai, porque hoje nós não vamos pedir nada, Senhor, porque o que já temos já é o bastante. Eu só quero agradecer primeiramente pela nossa vida, pela oportunidade da vida, agradecer a essa casa que nos acolhe, agradecer a nossa família, aos nossos amigos que estão sempre, são companheiros da nossa caminhada. Agradecer a Jesus que nunca falte pelo pão na nossa mesa. E agradecer, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua presença na nossa vida, que muitas vezes caímos e o Senhor nos carregou, nos fortalecendo, nos dando o amor, nos amparando, para que possamos continuar a nossa caminhada. E assim, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado por tudo. E nessa tarde, com agradecimentos, vamos recitar a prece que um dia ensinou a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, na medida que estamos aprendendo a todos aqueles que nós julgamos nos ter ofendido. Mas não nos deixe, Jesus, cair em novas tentações. Livre, Senhor, de todo mal, que assim seja. E nessa tarde, eu quero oferecer o Evangelho a todas as mães que estão aqui presentes, a mãezinha que coordenou esta casa, que é a nossa mãezinha também, a nossa mãe Virgem Maria e a todas as mães que não puderem estar conosco, que ela possa receber todo o carinho, todo o amor que um filho pode dar. Que assim seja. Boa tarde. Que Deus nos abençoe, que a gente possa trabalhar com alegria esse estudo da nossa tarde e agradecer também a Deus. A bênção da vida é a bênção da oportunidade, né? Estarmos aqui nesta encarnação, a todas as nossas mães. Eu agradeço a Deus que ainda está viva, mas que a gente possa agradecer todas as mães que deram oportunidade de vida aos seus filhos, né? Bom, nós escolhemos como assunto, nós vamos dar uma pincelada, o passe. Todos nós que aqui estamos, a gente geralmente vem à casa espírita, o ponto alto da nossa reunião é o passe. Quer dizer, deveria ser, porque nós estudamos juntos. Mas de uma maneira geral a gente vem por causa do passe, né? É tomar passe. Tem gente que vem e não gosta de palestra e vem num horário que não tenha ninguém, aí pede para a Zequinha o passe para quem estiver aí. É lógico que a nossa casa não tem, né? A gente não faz, atende a todos que aqui abordam, né? Mas como será? Eu vou começar com uma historinha que está nesse livro aqui que eu gosto muito, do Paizinho, O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Júbilo, contando os casos lindos, fazendo uma explicação sobre a ótica espírita dos acontecimentos que o Divaldo conta. São histórias da Mansão do Caminho e histórias que aconteceram com ele. Então ele diz que a Mansão do Caminho tem um grupo de assistência de passe diário. Então tem vários voluntários
que se colocam à disposição. E numa das tardes, entrou assim uma pessoa, várias, né? Eles fizeram a prece, abriram o Evangelho, falaram rapidamente alguma explicação do Evangelho, depois transmitiram paz. Saíram as pessoas, mas não ficou. Um deles ficou. A passista meio desatenta, outra vez fez a prece, falou sobre o Evangelho, a leitura do Evangelho, e falou rapidamente, aplicaram novamente o passe, quem estava lá, não sei quantos eram, aplicaram o passe, e o fulano ficou lá de novo. Aí entrou outra leva de 4 pessoas necessitadas, repetiu-se a mesma coisa. No final ela falou assim para ele: olha, senhor, agora o senhor pode sair, né? Porque o senhor já tomou 3 vezes, basta. Ele falou: mas eu não vim para tomar o passe. Eu vim porque eu estava cansado, eu vim cobrar a conta da luz. Mas, interessante, mas eu estava com dor de cabeça, estava muito calor. Eu peguei, vi a porta aberta, olhei passes, eu falei: meu Deus, o que é isso? Sentei aqui. A primeira vez não senti nada, mas a segunda vez me tirou a dor de cabeça. Então eu falei: o negócio é bom, vou ficar mais aqui. Sei que no final das contas, ela falou: ó, o senhor vai naquela salinha ali, que a conta de luz é lá. Né? Mas se o senhor quiser, Deus conversou com ele um pouco e explicou todo o mecanismo da casa. Ele se tornou um assíduo na casa, um trabalhador da casa. Gente, está cheio de mosquitinho aqui. Por isso que eu estou fazendo assim. É como você compra em mim. Então, gente, é curioso, né, a gente ver. Aí então ele diz assim, né, a Sueli Caldas-Chu, ela fala assim que, em realidade, o passe é um ato de amor. O passe. Por quê? Porque eu conheço a doutrina, eu conheço o mecanismo do passe, né? Naturalmente, dos mais antigos da casa, tem a equipe que colabora no passe. Então a gente tem assim um modo de saber como se comportar, de saber, né, como agir. Então, ele diz assim, a Sueli Caldas-Chu fala assim, que o passe é um ato de amor e deve ser transmitido no clima em que este sentimento propicia quem o cultiva. Isso envolve alegria de servir, o passista encarnado, tá? Alegria de servir, entusiasmo de ser útil, de sentir-se solidário com o próximo, e isso tudo, esses 3 itens que ela coloca aqui, a solidariedade, um ato de amor, a vontade de sermos úteis, a alegria de servir. Então isso daqui é uma expressão de amor. Então aí a questão, aí a gente vai ver a parte de estudo que está no livro Missionários da Luz, capítulo 19, no Missionários da Luz, onde André Luiz, Missionários da Luz, é o 3º livro da série Nosso Lar, né? Os Mensageiros, depois vem os Missionários da Luz, Nosso Lar, os Mensageiros e Missionários da Luz. Então, esse parecer, para a gente ver o que acontece. Nós vimos na parte material, o que tem que ter? A gente tem que ter boa vontade, a gente tem que ter amor no coração, alegria de ser útil, de servir ao próximo, né? E conhecimento também ter da doutrina espírita e a sua reforma íntima. Então,
em realidade, a pessoa, vamos dizer, se ela tem boa vontade, tem pouca gente, de repente a gente chama a pessoa para dar o passe, mas ela tem que ser, o plano espiritual pode suprir as falhas dela naquela hora, certo? Mas naturalmente, se ela for querer ser assídua, vai ter que ter esse entendimento. Tem que fazer reforma íntima, tem que melhorar, tem que desejar ser útil ao próximo, tem que desejar conhecer a doutrina, conhecer esse mecanismo todo, porque o passe na casa espírita é um conjunto de energias vitais, que só quem está encarnado tem, e as energias espirituais que são propiciadas pelo plano espiritual. Mas, através do Missionários da Luz, no capítulo 19, André Luiz, junto com o Alexandre, que é o coordenador daquela tarefa, né, ele tem várias tarefas, mas uma determinados dias da semana, ele coordena, espiritualmente falando, os trabalhos de uma casa espírita, trabalho de passe. Então, André Luiz chega lá, a primeira coisa que ele viu, 7 espíritos diferenciados, vestidos de branco, atendendo, olha que é importante a gente conhecer, atendendo cada criatura que adentrava o recinto da casa. Eles transmitiam paz, faziam uma análise do perispírito de cada criatura que entrava, para ver se tinha alguma coisa. Se eles estivessem acompanhando de algum espírito menos evoluído, eles convidavam, tiravam aquele espírito, convidavam para uma outra sala, dentro da casa espírita. Olha só, então a gente tem que entender que quando a gente entra aquela porta ali, a gente já está fazendo um tratamento espiritual. Então a nossa postura, adentrando aquela porta ali, nas quartas-feiras à tarde, à noite, toda vez que tiver reunião pública, a gente tem que entender que eu tenho que ter uma postura diferenciada, porque de respeito. Porque a partir daquele instante que a gente entra na casa, a gente já está sendo trabalhado pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, e muitas vezes a gente é sanado de doenças futuras. Olha só que interessante, né? Por quê? O que é a doença? Quem é que fica doente? Eu não estou falando assim de pandemia, não estou falando de gripe, não. Estou falando de doença mais séria. Apesar dessa daí também, a gente tem que ter uma postura mental que não seja de medo, coisas que façam com que a nossa imunidade funcione no nosso organismo. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que estou fazendo um trabalho em mim de melhoria espiritual, eu não falo palavrão, eu não brigo com ninguém, eu mordo a língua quando alguém quer briga comigo, então eu começo a trabalhar e prestar atenção no que eu estou fazendo, se eu estou fazendo alguma coisa errada, se estou ferindo alguém, né? Se eu realmente estou auxiliando outra pessoa. Não é sinal que eu vou melhorar de um dia para o outro, não. É um trabalhinho de formiguinha que vai acontecendo na nossa vida. Então, esse trabalhinho de formiguinha vai auxiliar eu ter saúde espiritual. Porque as grandes doenças, elas começam no espírito eterno dos sonhos. No espírito eterno dos sonhos. Então, é assim, se eu faço todo um tratamento e não consigo me curar, eu vou no médico, escuto outra opinião tal, e fiz tudo quanto foi tratamento, não consigo, é porque aquilo lá é um trabalho de melhoria moral minha, um resgate meu. Então, eu tenho que trabalhar o quê?
a resignação, a religiosidade, pedir a Deus a força de superar aquelas dificuldades no caminho. Então, tudo isso vai ajudar na minha unidade, a não pegar as doenças corriqueiras, tá? E também a trabalhar o espírito eterno de som. Então, aí André nos pergunta, por que aqueles espíritos estão assim? Ele virou e falou assim, aqueles espíritos, para chegar a um ponto desses aí, são coordenadores do trabalho da casa. Esses espíritos, eles precisam ter, querem ver o que eles precisam ter? Deixa eu ver onde é que eu risquei. Eles têm que ter um alto teor de vibração. Um missionário de auxílio magnético espiritual necessita de manter, primeiro, o servidor do bem, mesmo desencarnado, só pode fazer o quê? Manter um padrão superior de elevação mental contínua. Já prestaram atenção nisso? Manter uma expressão mental contínua. Vamos lá, você está aqui, escutando a Silene, nós estamos estudando. De repente, será que todo o tempo que a Silene está falando eu prestei atenção? Não teve um momento que eu desviei o meu pensamento, que eu estou preocupado lá com alguma coisa? Aí daí a pouco eu falo, não, estou aqui na casa espírita, tem que voltar. Não é verdade? Esses espíritos que coordenam as tarefas do passe no plano espiritual não podem fazer isso. Eles têm que ter um padrão superior de elevação mental contínua, não pode parar. Condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Eles têm a capacidade de ter essa faculdade radiante, né? E mais que eles fazem? Eles revelam determinadas qualidades de ordem superior, certos conhecimentos especializados. Então, eles têm que ter um curso espiritual diferenciado. Vamos dizer, como um médico especialista. Eles têm que conhecer o corpo humano nosso, nos mínimos detalhes, o corpo espiritual, nos mínimos detalhes. Eles têm que conhecer, além disso, eles têm que ter superioridade moral, né, para poder transmitir essas faculdades radiantes. Tá? Bom, nós vamos continuar no caso que teve que conta nesse capítulo. Dois casos que eu separei. Primeiro caso, que o Alexandre pediu que eu tinha que fazer outras coisas, uma outra reunião, chamou um desses doutores do Anacleto e falou para ele assim, esse nosso amigo aqui que escreveu lá para a Terra, então você explica para ele o que acontece com o passe aqui, na parte espiritual, que é para ele passar no livro que ele está escrevendo. E esse Anacleto, como naturalmente seria um caso de instrução, começou a ver vários casos.
peguei o primeiro caso de uma moça que, quando ele falou assim, presta atenção nessa parte aqui, no externo, um pouquinho abaixo do externo nosso. Aí ele olhou e disse que ele viu assim, uma fumaça já escura no perispírito dessa pessoa, uma moça. Aí o benfeitor ali jogou assim, pôs a mão assim, e ele viu essa radiação, esses fluidos radiantes saírem da mão dele, jogaram para o corpo físico. Olha que interessante, jogou aquela parte escura no corpo físico, que foi absorvida pela parte dos rins para ser eliminada. E ela ficou completamente sem nada, né, daquele problema. Aí a Andrés falou assim, mas o senhor conseguiu tirar? Ele falou assim, essa senhora, essa moça, tem um marido que é muito difícil. E ela fica quieta, enquanto que ele fala barbaridades para ela. E ela ficou magoada. Se por um acaso ela tem merecimento, né? Tem o merecimento da gente auxiliar. Mas se por um acaso ela tivesse respondido, a gente não ia poder eliminar tudo. Então, no caso dela, nós conseguimos, pelo merecimento dela se calar e não levar adiante aquela discussão, aquela briga, aquelas coisas. Agora, o outro caso, é um caso que eu escolhi para contar para vocês, de 10 passos. Fulano vai toda semana, toma um passo, a espiritualidade amiga tira todos esses vestígios negativos, só que ele foi 9 vezes. Aí, um benfeitor veio conversar com esse chefe, né, deles, que eram 7, mas não era, vamos dizer assim, na hierarquia ele era um instrutor. Os outros tinham o poder de radiação, de trabalhar naquele setor, mas era sob a orientação de um deles. Aí esse Amicleto virou e falou assim, dá o passe, mas não tire o problema dele. Chegou lá, deu o passe e não tirou o problema. O André Luiz ficou, como que, né? Vai, está tomando passe. Não. Ele é uma pessoa que ele vem sempre aqui, assíduo na casa. Toda vez que ele vem, a gente cura ele, né? Tira todos os distúrbios espirituais. Só que ele é uma pessoa irritadiça. Ele não pode conversar com ninguém, ele briga com todo mundo da casa se a pessoa não presta a cartilha com a cartilha dele, tem uma ideia diferenciada do que ele está, do raciocínio dele, ele não deixa falar, ele briga com a pessoa. Então ele é uma pessoa irritadiça, está sempre com aquela dor de estômago, aquele mal-estar no estômago, nessa região toda aqui. Agora ele vai ser entregue ao seu livre-arbítrio. Gente, o nosso livre-arbítrio, como é que é o nosso livre-arbítrio? Uma hora eu estou bem, daí 2 minutos eu estou brigando, não é? Outra hora eu estou melhor, melhorar. Daí a pouco eu estou outra vez, em vez de brigar com magoar, ele me escutar o que o outro falou. Então está assim, o nosso livre-arbítrio é assim. O que acontece? Eu não escuto meu anjo da guarda, porque eu estou tendo nervoso. Ele não pode interferir nas minhas ações, por quê? Porque a escolha é minha, a vida, a encarnação é minha, o aprendizado é meu. Ele não pode intervir. Bem que gostaria, mas não pode. Qual é o pai que não quer tirar o sofrimento do filho? Né? A gente é assim, que é tão atrasado, imagina Deus. Só que Deus é justo.
E a justiça divina se processa na nossa vida através desse aprendizado, das nossas livres escolhas. Você planta, você colhe. Aquilo que você plantou, o resultado daquilo que você plantou. Quem colhe frutos, recebe frutos de bênção, de amor. Mas e quem colhe tempestade? Não é? Então, é a tal história. A gente vem à casa espírita, a gente sente falta da casa espírita. Por quê? Porque nessa hora aqui é outra coisa que eu gostaria de contar para vocês, conversar com vocês. Nós temos aqui na casa espírita o trabalho do passe. A nossa vibração, ela é, vamos dizer assim, em torno do nosso corpo, é um ovoide, tá? A vibração aqui. Quando eu estou bem, eu estou em paz, eu estou equilibrado, eu abro aqui o centro coronário, que é o que interliga todos os nossos centros de força. Eu abro, se eu estou fazendo uma prece, eu estou aqui na casa espírita, eu estou com o campo aberto. Então eu recebo, na hora do passe principalmente, as emanações fluídicas, esse fluido radiante, através, o passista geralmente está com a mão aqui. É só quando ele realmente tem alguma, vamos dizer assim, intuição, de vez em quando eu tenho também, né? Que a gente vai na parte do estômago, na parte do sentimento, do coração. Então, mas de uma maneira geral é através daqui. Se eu estou assim, ó, sentada lá e estou pensando, ó, depois que eu sair daqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou no shopping, eu vou pagar uma conta, eu vou sentar os focos. Está fechado. Está fechado. Esses fluidos radiantes batem aqui, ó, se perde aqui no espaço, porque ele está fechado. Então, a nossa postura mental tem que prevalecer também no passe, não é só o espírito. Ele está ali, é um técnico, ele é vamos dizer assim, um cientista espiritual, é um médico espiritual, desencarnado, está ali querendo nos transmitir tudo de bom, e eu não aproveito a oportunidade. O que eu faço? Estou de campo fechado para o amor. Então, quando a gente adentra a sala de passes, senta na cadeira, é para a gente se lembrar que Deus existe, é para a gente ter uma postura receptiva de amor, certeza e força e fé que aquilo vai dar certo. Outro dia ele falava assim para mim: nossa, Celina, você tem uma vida, eu tenho, meu irmão, estou sempre correndo. Eu não faço nada, uma coisa assim sozinho, meu irmão fica assim, como é que você consegue? Eu estou prestando atenção na máquina de lavar roupa, eu estou prestando atenção em 2, 3 panelas no fogo, e estou mexendo às vezes com a pia, com esse negócio, e aí eles falam, como é que você consegue? Mas é a saúde. Eu vou falar para vocês, do meu remédio, eu não tomo água comum. Eu tenho um filtro bom em casa, mas eu não tomo água direto do filtro. Eu trago, estou sempre com as garrafas de água, ando com elas. Eu só tomo água fluidificada. Eu tenho fé na água fluidificada. Já tenho até a garrafa que eu trago aqui para fluidificar, e tem uma pequenininha ali que eu vou despejando para não pôr a boca na grandona, se alguém quiser pode pegar para aquela grandona. Eu não gosto de água gelada, então eu já... Mas isso, gente, eu estou nessa casa há 42 anos. Há 42 anos que eu não tomo água sem ser fluidificada. Eu peço a vocês, tenham fé
E é engraçado, porque quando eu faço o evangelho do lar, eu já sei que está fluidificada lá, eu tomo aquela que eu tenho lá fluidificada. E agradeço, Bartolomeu. Porque eu tive aqui na nossa casa uma época, uns 2 meses seguidos, que ele me mostrava os remédios até que um dia eu não vi mais nada. Eu falei, não estou vendo. Era que nem assim um efervescente caía, às vezes era as luzinhas que caía, ficava roxa a água, outras vezes caía branco, ficava leitosa a água, espiritualmente falando, né? E aí uma vidente falou que ele punha a mão no meu ombro, na hora que eu estava fluidificando, né, a água assim. Então, é por isso que eu tenho fé, né? Eu não, é por isso que eu deixo ali e falo para vocês, traga uma garrafinha com água filtrada da sua casa, ou então pega aqui do filtro. O Robert, ele é muito amoroso, ele olha quando está acabando a água, a gente vai lá e enche a água do filtro aqui, está sempre fluidificada. Então, tome água fluidificada, é saúde, tome bastante. Tome principalmente quem tem remédios que toma-se constantemente, né? Vamos usar a água fluidificada. Eu agradeço imensamente a vocês, eu fiz uma pincelada. A Ana está postando no SEAC, no site, né, no WhatsApp do SEAC, ela está postando os 9 programas sobre o passe. Eles vão falar sobre todos os aspectos do passe. Então, quem não pertence ainda ao SEAC, fala com a Ana coloca, e vamos uma vez por semana, né, você vai colocar. Pode colocar. Vamos mentalizar o nosso mestre aqui. Poder e guia ser seguido. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Até recebe um espírito. Quando pergunta qual modelo devemos seguir, a resposta dos mentores vem de Jesus. Então, evocando a tarefa, a nossa tarefa final, a figura amorosa desse mestre amigo, o companheiro de todos os momentos que temos na vida, os momentos felizes, os momentos de provação. Nós agradecemos esta tarde festiva, Senhor. Rogamos que o Senhor nos abençoe. Abençoe os nossos lares, para que possamos ser estimuladores do Evangelho na nossa família. Abençoe a nossa volta, a nossa casa. Mas nesta quarta-feira, que antecede o segundo domingo de maio, gostaria de fazer uma homenagem à minha grande amiga, Dona Dulce Ângela Caleb Gonçalves, que eu conheci no segundo dia que estivemos aqui na Casa Espírita. Primeiro eu conheci Paizinho. E na primeira tarefa, na primeira quarta-feira da terceira semana de fevereiro de 1982, conhecemos 41 anos, nós conhecemos Mãezinha Dulce. Dulce que era um doce, Dulce que deixou saudades, Dulce que amava a todos aqui, estimulava as viagens,
as caravanas do Chile. O Tadeu, ela era a primeira a falar eu vou. Deus abençoe. Ilumine esse coração, amigo. E trouxe para nós, nesta casa, eu trabalho junto às crianças do centro educacional hoje, mas antigamente era lá, Maria Barbosa. Mais de 400 crianças. E a mãezinha e o paizinho criaram nesta casa de amor. Saudades desses corações. Que Deus os abençoe e ilumine. Que eles possam ser sinalizadores da nossa vida, para que a gente possa desenvolver o amor e a fraternidade, a vontade de fazermos os outros da nossa volta serem mais felizes. Que esta tarde seja um prazer. Abraçamos todas as mães que choram pelos filhos que já se foram do plano espiritual, as mães que choram pelos filhos que estão nas prisões, que estão ligados às drogas, as mães que fundaram em nome dos filhos creches para cuidar dos filhos alheios, estímulo dos seus filhos que estão na espiritualidade, nas diversas cartas que o Chico escreveu. Enfim, Senhor, nós te rogamos de todo o coração que o Senhor coloque suas mãos sobre o nosso Brasil, sobre o nosso planeta Terra, distribuindo paz, amor, caridade, fraternidade, solidariedade nos corações daqueles que promovem as leis, que dirigem os países, que têm a missão de ser instrumentos divinos junto ao nosso povo, do planeta Terra. Que a tua paz, Senhor, vive nos corações, nos 4 cantos do planeta Terra. E que nós possamos, nesse instante, livrar-nos também pelos espíritos amorosos e amigos que trabalham no socorro a essas mortes coletivo que acontece no nosso planeta, fruto das guerras, das cidas. Mas a gente respira, sabe? Ninguém morre. Ninguém morre. A vida continua. Recolheremos o plano espiritual que plantamos aqui. Já na terra recolhemos, mas com certeza no plano espiritual. Então, o Senhor nos auxilie a ter sempre vibrações de amor, de alegria, de esperança e de fé em Deus, nosso Pai. Que assim seja. Graças